próximo dela, olhar nos olhos. E por vezes, na nossa caminhada na igreja, a gente acaba se perdendo um pouco da nossa mãe. Clamamos o Espírito Santo e por vezes esquecemos dela. Ela que é a esposa do Espírito Santo. Não é? Clamamos a Santíssima Trindade, nós esquecemos que ela está ali junto também. Então, para a gente começar, vamos fechar os nossos olhos, coloca ela no teu coração e pede a Nossa Senhora nessa noite essa intimidade com ela. Intimidade de um filho com uma mãe. Se coloca na presença de Maria. Diz a ela que nessa noite você quer voltar à presença dela. Se colocar no colo da mãe, como um bebê. Um bebê que sente o coração pulsar, que consegue sentir a respiração da mãe. É Maria que está aqui. Esse bebê que liberta nessa hora em que você se coloca nos braços dela, ele está sobre você. Eu não sei o que você precisa, o que você tem buscado a cada grupo de oração. Eu só sei que a Santa Virgem é medianeira de todas as graças. E quando confiamos e entregamos, como nas bodas de Canaã, através de sua intercessão, a graça, ela acontece. Fica aí com Maria. Essa experiência é tua, não é tua pai e mãe, nem com o grupo, é tua com Maria. Vamos cantar, você vai ouvir. E nessa noite, que o seu sim seja dado à vontade de Deus sobre a tua vida. Que o seu sim seja dado à vontade de Deus através da intercessão da Santa Virgem Maria. Escute, converse com ela, ore para ela, sinta os cabelos. Eu não sei como vai ser a sua experiência, eu só sei que é única. E não se perca, permaneça.
libertos, agraciados da salvação. Pelo teu sim fomos curados, pelo teu sim fomos sarados, pelo teu sim nós fomos salvos, pelo teu sim eternidade foi garantida a nós. Ensina-nos a ensina-nos a teu filho amado. Jesus sopra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, por Deus dos anos. É bom demais estar no colo da mãe, não é? Eu sou apaixonada por Nossa Senhora. Filha de Maria, desde o ventre da minha mãe, e hoje agraciada em fazer parte de uma missão que leva o nome de Nossa Senhora. Sou feliz de estar aqui para partilhar um pouco dessa intimidade. Maria, através do seu sim, mudou a história do mundo. E quando pensava em um olhar que liberta, me questionava e meditava: onde está a concretização desse olhar que liberta, desse olhar que cura? Onde está esse olhar de Maria que nos liberta? Passando pelo Santo Terço, Santo Rosário que rezamos todos os dias, me recordei. A oração do Santo Rosário é utilizada até como oração de exorcismo. Rezamos e as pessoas são libertas. Ali está o olhar de uma menina que apareceu ao São Domingos de Gusmão, numa época de guerra, e entregou a ele os 3 primeiros mistérios. São Domingos Mariano, aqui na perseguição, né, contra os cristãos, ele todos os dias rezava e um dia apareceu uma bela moça e entregou a ele uma oração nova. Eram os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Que aí um homem mariano maravilhoso que eu tenho como patrono da nossa missão, Beato João Paulo II, ainda como Papa, nos dá a graça dos mistérios luminosos. Quando contemplamos o Santo Terço, caminhamos com Nossa Senhora. E ali ainda, quando rezávamos o Terço da Misericórdia, veio ao meu coração, como diz aquele ditado, os olhos são o quê? A janela da alma, não é? E eu falava a verdade. Caminhar sobre o Santo Rosário da Santa Virgem é ver o que ela viu, viver o que ela viveu. Mesmo que ela não estivesse naquele momento, o Senhor contou a ela o que tinha acontecido. Dizem também que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração imaculado de Nossa Senhora, diz a Sagrada Escritura, que onde ela passava e via as coisas acontecendo, ela guardava tudo em seu coração. Então, quando ela entrega São Domingos de Gusmão, no Santo Rosário, ela traz tudo aquilo que ela guardou em seu coração durante tantos anos e partilha conosco. Esse olhar que liberta vem desse olhar de uma mãe que nos cuida, que nos agracia com a sua presença, que nos acarinha. Obediente Nossa Senhora,
quando escuta de Jesus, o Filho morrendo numa cruz, quando meditamos sobre esse momento, ela ali com o discípulo que Jesus mais amou, era mais amado, que era mais novo, eu não sei, mas diz que ele mais amou aquele discípulo, João. Ela vendo o filho todo dilacerado, escuta ele, já não tinha mais forças para fazer um belo sermão, mas puxou do fundo da sua alma algumas palavras para dizer: eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. É necessário para a nossa vida hoje voltar a ouvir isso de nosso Senhor, para que possamos ter a graça desse olhar do caminho conosco, de nos contemplar. Mas a tudo é necessário uma decisão. Para tudo é necessário um querer nosso. O Senhor nos concedeu liberdade. E o beato João Paulo II, como Papa, durante todo o seu papado, sua vida mariana, ele nos convida a rezar em família o Santo Terço, a rezar em família o Santo Rosário. É um exercício, não é? Para matar a sede, depende da sede, é necessário beber muita água. E para matar a sede da nossa família, a sede da nossa presença, a sede do nosso amor. Porque às vezes está todo mundo na sala, televisão ligada, mas ninguém está ali. Um está na novela, o outro está na namorada que vai pular fora, o outro está na prova da faculdade. Mas na hora que você desliga a TV, pega o Santo Terço nas mãos e diz: vem aqui, meu filho, vamos rezar juntos. Talvez pela primeira vez a família vai dizer: tá biruta, virou beata, ficou aquele grupo de oração e ó, violou. Não, é remédio para a nossa alma, é remédio para a nossa família, porque talvez aquele seja o único momento que você possa estar em família. E ele não estará só sua família, mas estará também a Santa Virgem Maria, a Rainha das Vitórias. Nossa Senhora, aquela que está aqui, ali, que pisa na cabeça da serpente. Não recebemos qualquer mãe, recebemos uma mãe que é rainha do céu, da terra, rainha dos anjos. Ela pisa sobre a cabeça de toda a serpente que se levanta na tua vida. E se você crê a própria Nossa Senhora, e que a escola da tua vida, chegou a hora de nós, católicos, não termos mais medo de dizer: eu sou católico, apostólico, romano, e tenho sim uma mãe. Eu sou católico, apostólico, romano, e dependo sim da intercessão de Nossa Senhora. Diz Santo Agostinho que Deus juntou as águas e fez o mar. Juntou todas as graças e criou Maria. Essa certeza de quando ela apareceu na França como Nossa Senhora das Graças, eu não me lembro agora o nome da menina que a viu, que ela pediu para cunhar a medalha, mas ela perguntava assim: mãe, mas por que de suas mãos, quando ela fez a aparição que saíam estrelas, por que das suas mãos saem graças pequenas e outras maiores? E ela dizia: as maiores são para todos aqueles que creem e as pedem com fé na minha intercessão, sabendo que vou apresentar a Jesus. E as pequenas são para aqueles que não pedem, não esperam, mas eles precisam de mim. Ela é uma mãe como cada uma das mães que estão aqui, que não dão nada de ruim aos seus filhos, mas buscam mesmo na simplicidade do ser, do dia a dia, dar o melhor aos seus filhos. Maria, vamos olhar o Santo Rosário, onde nós temos esse olhar que liberta. Então, através dessa apresentação São Domingos de Gusmão, nós temos os mistérios. E meditando os mistérios gozosos, vinha ao meu coração que é necessário dizer sim à vontade de Deus. Uma menina com seus 14, 15 anos recebe no seu quarto um arcanjo, aquele que é um dos 7 que assistem à presença de Deus. Ele vê Deus face a face. Ele vai lá e
cheia de graça. E quando o nosso irmão protestante diz para a gente, ela não vale nada. Não precisava, podia ser qualquer um, às vezes a gente silencia, não consegue responder. Ele disse, ave cheia de graça. Graça é presença de Deus. Maria é a única na Sagrada Escritura que é chamada cheia da presença de Deus. E ali, ela sabedora do que haveria de acontecer, não porque Deus já tinha mostrado, mas porque os pais falavam, não é? O que viria um Salvador, mas não já imaginava que seria ela. Mas ela sabia a consequência. Porque ele veria, lá em Isaías, quando o pai estudava no templo, porque as mulheres morriam no templo, ele contava à filha, acredito, que ele contava a ela dizendo, olha, virá um Salvador, mas ele vai ter que passar pela cruz. Diz em Isaías, o profeta, que ele vai morrer e vai perder a missão do ser humano. Imagina isso acontecendo com a gente. Toda aquela história bonita, vai vir um Salvador, vem o arcanjo e diz, o filho é teu, vai vir de você. Mas você pode dizer não. E ela disse sim. E nesse mistério gozoso, nós somos chamados a contemplar isso. Quando a vontade de Deus vem sobre a nossa vida, às vezes passamos por tribulações, não porque Ele causa a tribulação sobre a nossa vida, mas Ele permite, como permitiu na vida de Jó. Quem não conhece, busca ler, que é algo lindo. Como Ele permitiu na vida de Jó. Ele permite nossas vidas. Às vezes a gente se desespera. Mas temos uma mãe e podemos pedir intercessão e dizer, Maria, como dizia a música, eu quero dizer sim, como a senhora disse. Eu quero dizer sim à vontade de Deus, sabendo que, como diz lá em Eclesiastes, também em Provérbios, que o ouro é provado no fogo para que possa brilhar. E nós também temos que ser assim. Há uma condição, há um caminho a ser trilhado. E Nossa Senhora é essa, a porta do céu. Quando pensamos nisso, sabemos que não há como chegar ao céu sem passar por Nossa Senhora, sem passar esse caminho de cruz com Nosso Senhor, dessa oração diária, essa busca necessária de cada dia. Quando passamos pelo mistério luminoso, passamos o tempo ali no batismo, e os mistérios luminosos, eles vêm trazer para a gente a verdade e a alegria dos sacramentos da nossa Santa Igreja. E olha que olhar, que liberta, que coisa linda. Quando Nossa Senhora entregou isso ao nosso beato, ela sabia bem o que estava fazendo, confirmando o nosso batismo, confirmando a Eucaristia, confirmando esses leigos lá quando Jesus sai para evangelizar. No terceiro mistério luminoso, somos nós também a sair, a passos largos em direção à salvação. Esse olhar que liberta veio sobre as nossas vidas para dizer, essa aqui é a igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que veio nos iluminar e dizer que através da intercessão da mãe do mistério luminoso, Ele transforma a tua água, salão preparada, em vinho novo. Está lá. Quando começamos a meditar sobre esses mistérios, começamos a olhar com o olhar de Nossa Senhora, a ver através dos olhos de Maria, e a nossa realidade começa a mudar. Não é promessa de prosperidade, nem de cura de todas as enfermidades, isso aí Deus é quem sabe, mas é sobretudo a certeza de que caminhamos rumo à eternidade. Nos mistérios dolorosos, o Senhor nos mostra que até o Filho de Deus teve medo. No primeiro mistério doloroso, o Senhor, Ele sente agonia lá no monte. Ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. E quantas vezes nas nossas vidas nós dizemos isso? Ou dizemos sobre a nossa família, alguém enfermo? Afasta, Senhor. Por que comigo? Mas aí, Jesus, 100% homem e 100% Deus, diz, mas que seja feita, sobretudo, a tua vontade. E ali ele é preso. Pilatos, vendo que ele não tinha culpa nenhuma, lava as suas
Mas hoje é necessário, para que esse olhar nos liberte, é necessário a gente dizer assim: vem cá, quero viver, quero me alimentar dessa oração, porque oração quer dizer ação, essa ação diante de Deus, de querer mudar, de querer uma vida nova em nosso Senhor. O Senhor caminha com a cruz ainda no mistério doloroso. Ali, Cirineu ajuda ele. E quando Cirineu já passou na tua vida, quantas vezes também nós somos Cirineus na vida de alguém, sem pensar em bloco nenhum, mas só para ver o alívio daquela dor, para ver o alívio daquela agonia. Cirineu passou. O Senhor era crucificado e morto. E todos ali, o inferno gritou: vitória, vitória. Mas não acabou. Depois dos dolorosos, nós temos os gloriosos. O olhar de Nossa Senhora, porque defende a Santa Madre Igreja, que a primeira a se encontrar com Nossa Senhora, com o Senhor Jesus ressuscitado, foi a mãe dele. A Santa Madre Igreja defende que Maria estava ali quando ele ressuscitou e foi a Santa Virgem que ele apareceu. Ela olhou, não podia tocá-lo, imagina, todo lindo de todas as dores. Ela via a promessa de Deus se cumprindo. E aí nessa hora ela olha para mim, para você e diz: não vês que sua vida também é como esse rosário? Gozosos,